Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O terminal do aeroporto fervilhava com sua atividade habitual, malas rolavam pelo chão, anúncios ecoavam no ar seco e viajantes se empurravam para pegar seus voos. Em meio a essa agitação, Ethan Johnson, de 13 anos, entregou timidamente sua passagem à comissária de bordo. "Bom dia, rapaz. Seu bilhete, por favor", disse o agente num tom que a princípio parecia neutro, mas que escondia um ligeiro incômodo. Ethan colocou cuidadosamente seu bilhete no balcão. O agente o examinou com atenção, franziu a testa e, num movimento repentino e injustificado, rasgou o bilhete em dois. "Este bilhete é inválido", ela gritou, sua voz ecoando no espaço já tenso. O menino deu um passo para trás, com os olhos arregalados, sem conseguir entender o que acabará de acontecer. "Mas, é o meu ingresso. Eu paguei", gaguejou com a voz trêmula. O policial deu de ombros indiferente. "Não posso deixar você passar. É assim que as coisas são." Naquele instante, o mundo de Ethan pareceu desmoronar. Não era apenas o ingresso que lhe haviam tirado, mas a viagem, a esperança, o sonho de passar as festas de fim de ano com a mãe. Lágrimas começaram a brotar em seus olhos. O que a gente não sabia, e o que ninguém ao seu redor poderia ter imaginado, era que o pai de Ethan, Marcus Johnson, não era apenas um viajante comum. Ele era o dono da companhia aérea, um homem respeitado mundialmente por seu império e influência. Naquele exato momento, Marcus Johnson observava a cena à distância, com um café na mão, sem saber que acabará de presenciar a humilhação pública de seu filho. Seu rosto, inicialmente relaxado, congelou. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele ainda não sabia todos os detalhes, mas uma coisa era certa: essa gente, e muitas outras, pagariam caro se não compreendessem a magnitude do que acabará de fazer. E enquanto Ethan, ainda em choque, enxugava as lágrimas, Marcus tomou uma decisão silenciosa, porém firme. Essa injustiça não passaria despercebida. Ethan Johnson se afastou do balcão com o bilhete rasgado ainda meio preso na mão. Cada passo parecia pesado, como se o chão quisesse engoli-lo por inteiro. Ele sentia os olhares dos passageiros sobre si, alguns com compaixão, outros indiferentes. Mas ele não tinha tempo para os outros. Seu mundo tinha acabado de virar de cabeça para baixo em um instante. A poucos metros de distância, a comissária de bordo, Clara Reynolds, guardou o pedaço de bilhete no bolso com um sorriso satisfeito. Para ela, não passava de uma formalidade, uma rigorosa verificação de segurança, uma criança que pensou que podia se safar infringindo as regras. Ela não fazia ideia de quem acabará de humilhar. Foi então que Ethan sentiu uma mão firme em seu ombro. Ele se virou e viu um homem elegante na casa dos 40, com olhos penetrantes e postura imponente. "Ethan?", perguntou o homem com voz suave mas autoritária. O menino ergueu os olhos e reconheceu imediatamente o pai. Seu coração disparou. "Papai", murmurou com a voz trêmula, ainda segurando o bilhete amassado. Marcus Johnson avaliou rapidamente a situação. Seus olhos percorreram Clara, que pareceu não notar sua presença. Com uma xícara de café na mão, Marcus deu um passo em direção ao balcão, o rosto impassível. Cada fibra do seu ser expressava preocupação, raiva e instinto protetor. "O que está acontecendo aqui?", perguntou ele, com a voz fria e cortante. Clara deu um pulo, assustada com aquela presença inesperada. "Senhor", ela gaguejou, endireitando-se. "Esta criança, o bilhete dele." Marcus não terminou a frase. Estendeu a mão e agarrou o pedaço de papel rasgado. Os olhos de Clara se voltaram para ele e de repente a atmosfera mudou. O gesto inocente da criança transformou-se em uma tensão gélida. "Você não tem noção com quem está falando", disse Marcus calmamente, mas com uma autoridade impressionante. "Essa criança é meu filho, e você acabou de humilhá-lo publicamente na frente de dezenas de testemunhas." Clara empalideceu. Instintivamente deu um passo para trás, mas Marcus avançou. "Aconselho que devolva este bilhete imediatamente e peça desculpas, ou você se arrependerá dessa ação pelo resto da sua carreira." A sala pareceu congelar. Os passageiros, inicialmente absortos em seu próprio mundo, agora prendiam a respiração. O som do bilhete rasgado ressoou como um símbolo da humilhação infligida e da vingança iminente. Clara, tremendo, estendeu a mão e tentou juntar os pedaços. Eu sinto muito, senhor. Eu não sabia." Marcus assentiu lentamente, mas seu olhar não demonstrava nenhuma piedade. "Ignorância não é desculpa. Você aprenderá o preço da arrogância, especialmente quando ela afetar minha família." Ethan, ainda abalado, apertou a mão do pai. Sentiu o calor reconfortante e a força protetora que emanavam dele.
Pela primeira vez em vários minutos, sentiu que nem tudo estava perdido. Mas também compreendeu que aquele dia não seria fácil, e que as consequências para Clara seriam graves. Marcos então se afastou com Ethan ao seu lado, o ingresso cuidadosamente guardado no bolso. Clara permaneceu ali imóvel, consciente de que acabará de desencadear uma tempestade para a qual não estava preparada. E nas sombras do saguão de embarque, uma ideia surgiu na mente de Marcos. Não se tratava apenas de uma questão de passagem, mas de uma lição de respeito e justiça a ser ensinada, em nome de seu filho. Na manhã seguinte, Clara Reynolds chegou ao trabalho sentindo-se como se nada pudesse perturbar sua rotina. Mal sabia ela que o mundo que considerava estável acabará de virar de cabeça para baixo. O simples ato de rasgar o bilhete de Ethan Johnson havia colocado em risco seu nome e reputação. Ela mal havia entrado na empresa quando seu telefone vibrou. Uma mensagem desconhecida apareceu. Olá, Clara. Espero que você se lembre do que fez ontem. Hoje você vai entender o que significa desrespeitar meu filho. MJ. Clara empalideceu. MJ, Marcus Johnson. Impossível. Ela balançou a cabeça, pensando que era uma piada de mau gosto. Mas um arrepio percorreu sua espinha. Ela já pressentia que aquele dia seria diferente de todos os outros. Algumas horas depois, Marcus Johnson chegou à empresa. Não como CEO que todos conheciam, mas como um pai furioso determinado a enviar uma mensagem clara. Seu escritório era enorme, com paredes de vidro e vista para todo o andar. Clara foi chamada imediatamente. Ela entrou tremendo, tentando manter a compostura. Marcos a esperava com as mãos cruzadas sobre a mesa, o olhar impassível, mas carregado de gravidade. Clara Reynolds, ele começou calmamente, mas cada palavra era uma guilhotina. Ontem você humilhou uma criança inocente. Você rasgou o ingresso dela e demonstrou um desprezo inaceitável. Clara gaguejou. Sr. Johnson. Eu sinto muito. Eu não sabia. Marcos ergueu a mão para silenciá-la. O problema não é apenas o que você não sabia. O problema é que você achou que poderia agir sem consequências. Nesta empresa, nenhuma ação injusta, nenhum desrespeito aos outros, especialmente a geração mais jovem, passa despercebido. Clara sentiu as mãos suarem. Percebeu que a posição de Marcus Johnson não lhe deixava escapatória. Mas não se tratava apenas de punição. Marcos queria deixar a lição clara. Toda humilhação tem um preço. Ele prosseguiu com a voz agora mais firme. Vocês passarão o dia revendo suas decisões e suas atitudes em relação a todos os passageiros. Quero que entendam o que significa desrespeitar uma criança e sua família. Clara assentiu com a cabeça, sem conseguir falar. Ela sabia que suas desculpas não seriam suficientes. Marcos se levantou, aproximou-se e colocou uma mão firme no ombro dele. E saiba disto, não estou fazendo isso por mim, mas por Ethan. Nenhuma criança merece o que você fez com ele. Clara sentiu uma mistura de medo e vergonha. Mas também sabia que precisava aprender, e rápido. Marcos deu meia volta e saiu, deixando Clara sozinha em seu escritório. Com a pesada consciência de que sua carreira acabará de dar uma guinada dramática e que seu comportamento agora seria minuciosamente analisado a cada instante. No corredor, vários funcionários ouviram a conversa. Um murmúrio percorreu a empresa, o filho do CEO, e ela se atreveu. Clara sentiu olhares sobre si e percebeu que a humilhação que infligira a Ethan agora se voltava contra ela. Lá fora, Marcos encontrou Ethan, e o menino olhou para ele com uma mistura de orgulho e admiração. Ele entendeu que não estava apenas protegido pelo pai, mas que essa lição também serviria para mostrar que ninguém poderia humilhar um Johnson impunemente. E no coração de Clara, medo e remorso se entrelaçavam. Ela sabia que aquilo era apenas o começo e que Ethan e seu pai ainda não haviam terminado de lhe mostrar o peso de seus atos. No dia seguinte, Clara Reynolds chegou ao aeroporto com uma tensão que não conseguia mais conter. Cada passo parecia pesado, e sua mente repassava incessantemente o que Marcus Johnson lhe dissera. Mas ela não sabia que a verdadeira lição não aconteceria no escritório, mas diante de todos, exatamente onde ela o havia humilhado, na sala de embarque. Ethan o esperava à distância, acompanhado de seu pai. O menino, sorrindo apesar do desconforto, sentia-se mais forte do que nunca. Ele sabia que sua dignidade seria restaurada. Marcos fez um gesto para que Clara se aproximasse do balcão onde tudo começara no dia anterior. Os passageiros começavam a notar a cena inusitada, o CEO da empresa e uma aeromoça frente a frente. Um murmúrio surgiu rapidamente. Aquele é Marcus Johnson, o pai da criança. Clara, vermelha de vergonha, sentiu o olhar de todos os viajantes sobre si. Marcos falou calmamente, mas com uma autoridade gélida. Ontem você achou que poderia humilhar uma criança impunemente.
Hoje, você mostrará a todos aqui o verdadeiro significado de respeito e responsabilidade. Os passageiros observavam fascinados. Clara gaguejou, eu, mas as palavras morreram em sua garganta. Marcos continuou. Você ajudará cada criança e cada passageiro a corrigir seus bilhetes, garantindo que se sintam respeitados e tratados com dignidade. Não amanhã, não depois. Agora. Sob o olhar atento de dezenas de testemunhas, Clara começou a verificar a passagem de cada passageiro, auxiliando com uma precisão incomum. Ela percebeu que cada movimento seu estava sendo minuciosamente observado e que a humilhação que infligira a Ethan estava sendo refletida de volta para ela. Ethan, observando a cena, sentiu um imenso orgulho. Seu pai, Marcos, o observava com um sorriso discreto, porém satisfeito. A justiça havia sido feita, não por meio de uma raiva cega, mas por meio de uma lição clara e pública. Enquanto isso, Clara sentia o coração acelerar. Ela compreendia que a vida não perdoa a arrogância, especialmente quando afeta os inocentes. Os passageiros, inicialmente surpresos, começaram a aplaudir timidamente ao verem Clara realizar sua tarefa com seriedade e humildade. No final do dia, Clara, exausta e envergonhada, aproximou-se de Marcos e Ethan. Senhor Johnson, eu entendo agora. Eu sinto muito pelo que aconteceu ontem. Marcos assentiu com a cabeça, o rosto impassível, mas justo. Respeito não é opcional. Você já teve a sua lição. Agora, certifique-se de que ela permaneça com você para sempre. Ethan pegou na mão do pai e sorriu. Pela primeira vez desde o incidente, ele se sentiu completamente protegido e sabia que ninguém jamais ousaria humilhá-lo novamente impunemente. Clara, por sua vez, aprendeu que a humilhação alheia pode ter um efeito contrário e que a dignidade de uma criança pode despertar as lições mais importantes nos adultos. O saguão de embarque voltou à sua agitação normal, mas aqueles que testemunharam a cena sabiam que tinham acabado de presenciar um exemplo de justiça e responsabilidade que ficaria gravado em suas memórias. O sol se punha sobre o aeroporto, projetando longas sombras sobre o terminal quase vazio. A agitação do dia havia dado lugar a uma calma quase surreal. Clara Reynolds sentou-se em um banco, exausta, com a mente ainda atordoada pelos eventos dos últimos dias. Cada gesto, cada palavra dita por Marcos Johnson ainda ecoava em sua cabeça. Ethan aproximou-se dela timidamente com o bilhete intacto na mão. Sabe, papai me disse que todos podem aprender com seus erros, disse ele suavemente, com um olhar de maturidade que surpreendeu um garoto de 13 anos. Clara ergueu o olhar, incapaz de desviar o olhar do filho que havia humilhado. Ethan, eu nunca quis fazer isso. Sussurrou com lágrimas nos olhos. Marcos, que observava a cena à distância, deu um passo à frente com calma. Às vezes, as melhores lições vêm daqueles que subestimamos. Sua voz era firme, mas também carregava um tom de sabedoria. Hoje, você viu que toda ação tem uma consequência. Não apenas para você, mas para aqueles que você afeta. Clara assentiu lentamente. Ela finalmente entendeu que a verdadeira humilhação não vinha de Marcos ou Ethan, mas de sua própria falta de respeito e consideração pelos outros. Cada palavra, cada gesto, tinha um impacto, e ela acabará de descobrir isso da maneira mais pública possível. Ethan sorriu e entregou seu ingresso para Clara. Pode ficar com ele, como lembrança. Clara pegou o bilhete com as mãos trêmulas. Não era mais apenas um pedaço de papel rasgado, mas um símbolo de responsabilidade e respeito reconquistado. Ela sabia que jamais poderia esquecer essa lição. Marcos colocou a mão no ombro do filho e sussurrou: hoje você aprendeu que a dignidade deve ser defendida e que as injustiças podem ser corrigidas. Mas você também aprendeu que a força não reside na vingança, mas na justiça. Ethan assentiu com a cabeça. Sentiu uma confiança renovada, a certeza de que ninguém jamais poderia menosprezá-lo impunemente. Clara se levantou, o rosto sério mas transformado. Eu prometo que nunca mais repetirei tal erro. Marcos assentiu com a cabeça uma última vez, satisfeito. Assim podemos todos seguir em frente. E ao cair da noite no aeroporto, a cena deixou uma lição clara. A humilhação pode destruir, mas o respeito e a justiça reparam e elevam. Ethan apertou a mão do pai, olhou para Clara uma última vez e soube que aquele dia ficaria gravado em sua memória, não como uma humilhação, mas como o dia em que a justiça e a coragem de um pai restauraram a dignidade de uma criança. E para Clara foi o início de uma transformação completa. Ela nunca mais seria a mesma aeromoça arrogante. A humilhação alheia despertou nela um verdadeiro senso de respeito. O bilhete, agora intocado, jazia em seu bolso, um lembrete silencioso, porém poderoso, de que toda ação tem sua consequência e que, às vezes,
As crianças são as melhores professoras.